continuidade ao tema Atos. Aliás, já é a terceira edição do tema Atos. Quem aqui pegou a edição número 1, a edição número 2 de Atos? Bom demais. Nós estamos expondo o livro de Atos desde o primeiro capítulo. E se Deus permitir e quiser, nessa terceira edição nós vamos até o fim de Atos. E eu creio que vai ser muito proveitoso e poderoso tudo aquilo que vamos ouvir ainda a partir do livro de Atos. E hoje eu quero ministrar uma palavra ao seu coração polêmica, mas é que você gosta de polêmica, né? Mas uma palavra extremamente necessária, de um assunto extremamente necessário, e que eu diria que é de uma certa urgência nos nossos dias. Eu quero conversar com você a partir do título que eu intitulei essa mensagem de Discernindo o Falso Profeta. Discernindo o falso profeta. Jesus, no seu sermão escatológico em Mateus 24, ele alertou-nos acerca dos últimos dias, dizendo que nos últimos dias haveriam no nosso meio muitos falsos profetas. Não poucos, muitos. E uma coisa importante sabermos é que após a ascensão de Cristo, no Monte das Oliveiras, se inaugurou os últimos dias. E se a partir daquele dia iniciou os últimos dias, 2000 anos depois daqueles últimos dias que foram inaugurados, são os últimos dias e talvez do último dia. Em outras palavras, se Jesus já alertava que naqueles dias surgiriam falsos profetas, e de fato surgiram muitos no meio da igreja, quanto mais nos nossos dias. E a grande questão é: você sabe discernir o falso profeta? Você saberia reconhecer um falso profeta? Você consegue discernir entre um pastor, um pregador fiel à palavra e um animador gospel? Você consegue discernir aqueles que dizem o que você quer ouvir daqueles que dizem o que você precisa ouvir? Você já foi seduzido por palavras doces, gostosas, maravilhosas, mas que não curam, não libertam, não saram, não salvam? É urgente termos discernimento a respeito de quem são falsos profetas. Charles Spurgeon, um pregador britânico, ele dizia no tempo dele, no século XVIII, que chegaria o dia em que, em vez de pastores alimentando ovelhas, teríamos palhaços entretendo bodes. E em certa medida eu concordo com o Charles Spurgeon. De fato, infelizmente, muitos púlpitos se tornaram lugar de entretenimento. Muitos que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, não falam a palavra de Deus. E não tem nenhum zelo e compromisso com a palavra de Deus. E a grande questão é que o maior inimigo da verdade é a meia-verdade, não a mentira completa. A mentira completa é muito fácil de discernir, sim ou não? Por exemplo, para nós que somos crentes em Jesus, se alguém chegar para você e dizer: Jesus não existe, Deus não existe, você vai dizer: você está viajando. É muito fácil perceber a mentira completa. Agora, a meia-verdade, muitas vezes ela passa no nosso filtro e nós nem percebemos. Muitas vezes pessoas travestidas de espiritualidade se tornam voz para os nossos ouvidos, para a nossa mente, e alimentam todo tipo de engano que pode haver. E nos últimos anos, a igreja brasileira viu crescer um fenômeno preocupante. E obviamente que isso se dá pelo fato
de que o evangelicalismo está crescendo no Brasil se dá pelo fato de que existe nessa geração, a geração Z, um anseio pela espiritualidade, pela transcendência. E junto com esse fenômeno, nós vimos, por exemplo, e vemos psicólogos espiritualizados que misturam e fazem uma salada mista de terapia, Jesus, cristianismo, orientalismo, colocam uma pitada de budismo e chamam isso de cura. Nos nossos dias nós vemos animadores de auditório, pregadores que se dizem ser pregadores da palavra, mas que ao fim da pregação, você se pergunta: o que Deus falou comigo? Nada. Mas sabe o que é curioso? Ao fim dessa suposta pregação, você sai feliz, animado, mas não edificado. Porque no final das contas, esses animadores são um retalho de várias frases de efeitos, junto com carisma, junto com habilidade neurolinguística, que faz as pessoas ouvirem, se entreterem, gostarem, mas no final das contas, não falou nada com nada. Cartomantes gospel, profetas que se comprometem a adivinhar o teu CPF, como se você não pudesse buscar no Google e descobrir. Profetas, e isso eu já vi, que descobrem o número do seu tênis. Qual é a necessidade de um profeta adivinhar o número do seu tênis? Sabe qual é a necessidade? O teu apetite por misticismo, o teu apetite por feitiçaria. E esse apetite muitas vezes o torna alguém vulnerável de cartomantes gospel, de profetas que só faltam ler a tua mão, porque eles dizem que leram teu espírito. É ou não é a mesma coisa, gente? É a mesma coisa, mas a versão gospel. Coaches gospel. Aliás, eu preciso fazer uma observação em relação a isso. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra coaches empresariais, gerenciais, coaches de performance, assim por diante. Qual é o meu problema? O meu problema é quando eles pegam a palavra de Deus, o evangelho, e querem colocar nessa salada mista. E o problema disso é que a premissa de um coach e de um pregador é completamente diferente. Um coach passa pela premissa de que você é uma pessoa maravilhosa e de que basta destravar seu potencial, instalar um drive, virar uma chave, que você vai ser incrível. O pregador do evangelho sabe que você é pecador, miserável e que precisa nascer de novo. Você está entendendo a diferença de um para o outro? Nada contra coaches. Agora tudo contra coaches que batizam, coaches que fazem santa ceia, coaches que fazem sessões de cristianismo nas suas performances. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Não podemos misturar filosofias humanas, ideologias humanas, doutrinas humanas com a verdade de Deus. Amém? Pastores progressistas, que loucura! Pastores que, em detrimento da palavra, abraçam todo tipo de engano moderno, apoiando causas e bandeiras que a palavra de Deus jamais abraçaria. O que eu quero que você perceba é que nós vivemos um dia complicado, um tempo complicado. E deixa eu te dar uma boa notícia: só vai piorar. Só vai piorar. Inclusive,
É curioso isso porque meses atrás surgiu um fenômeno virtual chamado de Profeta Miguel. Quantos aqui viram o Profeta Miguel, ouviram falar sobre ele? É engraçado falarmos, ou curioso falarmos sobre ele, é porque ele foi taxado como um falso profeta. E inclusive foi cancelado nacionalmente como um falso profeta. E eu não sei qual é a tua percepção acerca disso. Mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Se você o considera um falso profeta, por que você acha que ele é um falso profeta? Você acha que ele é um falso profeta porque ele falava of the king, the power, the best? Com todo respeito, meu irmão, isso faz dele um tonto, não um falso profeta. Isso faz dele um tolo, uma criança, não necessariamente um falso profeta. Ou você o considerou um falso profeta pela roupa que ele vestia? Do tipo assim, tem toda a estética de um falso profeta. Esse palitozinho, esse cabelinho para trás lustrado e assim por diante. E gente, se você avalia um falso profeta pela vestimenta, aí está no seríssimo problema. Que daí você virou personal stylist. Você já não é mais crente. Se falso profeta fosse determinado pela roupa, coitado de João Batista. Coitado de Jeremias. Coitado de tantos profetas da palavra de Deus, que não se vestiam talvez como o teu estereótipo estabeleceu ser um homem e uma mulher de Deus. E diga-se de passagem, há 2 décadas atrás, muitos me julgaram como falso profeta, por quê? Porque eu tinha tatuagem, porque eu tinha isso, aquilo, outro. E como se isso fosse uma marca de um falso profeta. O estereótipo, a vestimenta. Ou ainda, você pode ter avaliado ele como um falso profeta pelo jeito dele. Não, pastor, eu acho que ele é falso profeta porque ele fazia umas caras, isso aqui, né? A galera tem umas coisas que não dá para entender, velho. Umas caras de tristes. Meu Deus, você tá falando comigo? Quando eu vejo alguém assim, eu falo, gente, tem algum problema. Essa pessoa precisa procurar um médico. Está tendo espasmo involuntário ou algo do tipo. Mas o engraçado é que no meio dos crentes, a gente acha isso espiritual. A gente acha que não, isso é de Deus. Mas ainda assim, ainda que eu ache estranho alguns espasmos, o jeito de alguém não pode ser definido como o alvará para um falso profeta. Talvez você o julgou como falso profeta porque circulou na internet acerca do dinheiro que ele ganhava ministrando e fazendo pregações, assim por diante. E deixa eu lhe falar uma coisa. Isso só revela a sua cobiça do coração. Porque talvez isso poderia o tornar um mercenário. Mas não necessariamente um falso profeta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu quero que você perceba, e talvez você esteja se perguntando, pastor, então ele é um falso profeta ou não é? E a resposta que eu te dou é não sei. Sabe por quê? Porque a única coisa que eu ouvi dele foi of the king, the power, the best. Eu nunca ouvi nada mais do que isso. Então eu não tenho como diagnosticar ele como um falso profeta ou não. E aliás, diga-se de passagem, eu nunca mais ouvi nada disso porque eu não quero ouvir. Porque eu nem tenho tempo para ouvir. Porque tem muito mais coisas preciosas para colocar no meu ouvido. Então eu não sei. Talvez sim, não sei. Mas a grande questão que eu estou aqui trazendo à tona é que o nosso discernimento sobre o que é um falso profeta é muito raso. É muito superficial. É muito carnal. Está muito baseado em preconceitos, estereótipos da nossa mente, do nosso imaginário. E dessa forma, coamos mosquitos e engolimos camelos. Talvez, no seu filtro, ele foi coado.
Mas se for abrir, quem você segue no Instagram, meu irmão, tem tanto camelo que você está engolindo. Se for se dar conta dos livros que você tem lido, das influências que você tem tido, do que você tem abraçado, tem tanto camelo que você tem engolido. E engolido sem perceber. E uma coisa que talvez seja importante nós falarmos de antemão é: por que é tão importante discernir o falso profeta? Por que isso é um assunto tão importante? Eu quero te dar uma razão muito simples e lógica. Primeiro, o falso profeta é aquele que diz falar a palavra de Deus. Amém? E diz em nome de Deus a palavra de Deus. E bastava nós olharmos para os 10 mandamentos e lembrarmos do mandamento que diz: não diga o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus de maneira vã. Mas eu quero complicar um pouco mais e lembrar você que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. E quando alguém diz, está falando a palavra de Deus, mas não está falando a palavra de Deus, ela está te enganando. E essa enganação faz você acreditar, por exemplo, que você é salvo. Mas na verdade você está caminhando para o inferno e nem percebeu. Ou ainda, lembra de Jesus tentado no deserto? E aí então um falso profeta surgiu. Quem era o falso profeta? O diabo, Satanás. Aparece a Jesus no deserto e diz a Jesus: Jesus, transforme essas pedras em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, nós temos fome da palavra de Deus. Assim como temos necessidade da comida natural, todos nós, sem exceção, carecemos da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você é um ser humano desnutrido. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você não é transformado pela palavra que tudo fez e tudo faz. Nós precisamos da palavra de Deus. Por esse motivo, nós não podemos banalizar aquilo que é dito em nome de Deus e que não é Deus quem está falando. Sendo assim, que você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto em Atos 13, verso de número 4. Olha o que o texto bíblico diz: enviados pelo Espírito Santo. Lembra da última semana que conversamos sobre Atos? A igreja de Antioquia estava reunida e enviaram então Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos o acompanhavam como assistente. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu. Eu gosto de fazer essa ênfase para você perceber o como Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, identificava esse personagem que vai aparecer agora. Ele era um feiticeiro judeu. Por que eu quero fazer essa ênfase? Porque de igual forma existem muitos feiticeiros cristãos, que obviamente não são cristãos, mas manipulam a palavra de Deus em feitiçaria, para tentar de alguma forma angariar seguidores a partir disso. Ele era um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, irmão, governador romano, Sérgio Paulo. E olha o que o texto destaca: ele era um homem inteligente.
E aqui está um grande antagonismo e paradoxo. Bar Jesus, esse feiticeiro judeu, andava com um homem inteligente, próspero e rico, chamado Sérgio Paulo. Obviamente que Bar Jesus tinha seus interesses, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora o que me chama a atenção são duas coisas. Primeiro, a fome que inclusive pessoas inteligentes têm de Deus, ao ponto de se abrir para espiritualidades estranhas, como por exemplo essa oferecida por Bar Jesus. E segundo, que mais me chama a atenção, é que ele, mesmo sendo inteligente, ele não conseguia identificar o falso profeta. Em outras palavras, eu quero dizer é o que? A tua inteligência, a tua intelectualidade, inclusive a sua teologia, não são capazes de discernir o falso profeta. Sérgio Paulo, mesmo inteligente, tinha um guru que guiava a vida dele, as decisões dele. E deixa eu lhe dizer uma coisa, eu já cansei de ver empresários, governantes, que têm espécies de gurus como este, que guiam, ditam, direcionam decisões estatais, empresariais, privadas, pessoais. Porque o que é engraçado de grande parte desses falsos profetas é que eles são como urubu, tentando comer carniça. E aí então se apoiam nesses homens ricos e poderosos e fazem deles cativos e prosélitos, ao ponto de não permitirem que eles deem ouvidos a outros, mas os manipulam ainda que sejam inteligentes. E isso para mim é muito paradoxal, porque eu já cansei de ver isso, gente. Cansei de ver, por exemplo, pessoas formadas em direito, mestre em filosofia do direito e doutor de não sei que lá, dando ouvidos para cada gente que eu digo, mas tu não é inteligente? Você não estudou tanto? Você decorou 40 mil enciclopédias do Código Penal Civil. Você conhece tudo. E será que você não consegue colocar a mão na consciência e perceber que aquilo que você está ouvindo é um monte de asneira em cima de asneira? Ainda que Sérgio Paulo fosse inteligente, quem aqui é inteligente? Engraçado, né? Será que eu sou ou será que eu não sou? Ainda que Sérgio Paulo fosse inteligente, a inteligência dele não era páreo para discernir a falsa profecia e o falso profeta. Então Sérgio Paulo convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Aqui tem uma outra coisa que eu quero chamar a tua atenção. Ainda que seja maravilhoso a pirotecnia espiritualizante, ainda que seja maravilhoso experiências espirituais, quem aqui já passou por um labachúrias, um xeramanaias, uma coisa muito louca de Deus? É bom, gente, não é ruim não. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, isso não alimenta, não edifica a nossa vida. Isso pode até nos animar, pode até nos encorajar, pode até nos confirmar, mas a gente tem fome da palavra de Deus. E por esse motivo, tantas pessoas ficam inclusive cativas de pirotecnia espiritual, de malabarismo espiritual. Quanta gente vem no nosso contexto como igreja e diz, pastor, eu sinto tanta falta de um irmão falando em línguas do meu lado. E meu irmão, se você tem um dom de línguas, fale. Mas conforme 1 Coríntios 14 ensina, fale em silêncio, porque não há ninguém que interprete. Então fale aí, você e Jesus, e edifica a sua vida. Agora, o que talvez você sinta falta, sabe o que é? Arrepio, pirotecnia, malabarismo, manobra espiritual. E isso pode até ser bom, mas não pode ser o fundamento da sua fé. Porque eu comparo isso, sabe ao quê? Ao arrepio que você sentia quando começou a namorar. Coisa que sentia um arrepio, a mulher dobrava a esquina
parecia que a tua alma saía do corpo, ia encontrá-la. E o tempo passou, você está casado. E você ama sua mulher, ama ou não ama? Ama o seu marido. Mas é natural você amadurecer. É natural você não depender mais de arrepios para amar. Porque agora você amadureceu. Ele, Sérgio Paulo, queria ouvir a palavra de Deus. Mas olha só, verso 8. Mas Elimas, o feiticeiro, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Vamos orar, abaixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, estamos diante da tua palavra. Estamos na sua presença. E com temor nós clamamos a ti. Fala conosco, Senhor. Precisamos da tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa, para curar, salvar, libertar. E por isso nós clamamos, Senhor. Dá-nos discernimento daquilo que vamos ouvir. Dá-nos clareza do que vamos ouvir. Transforma-nos, Senhor. Proteja-nos de todo engano. Ajuda-nos a caminharmos em justiça por amor ao seu nome. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto está apontando para um falso profeta chamado Bar-Jesus, que era uma espécie de apelido, e Elimas, que era o seu nome oficial. E esse Elimas, esse Bar-Jesus, era uma espécie de guru cativo de Sérgio Paulo, governador romano. E o que é curioso é que Sérgio Paulo tinha fome da palavra de Deus. Ele queria ouvir a palavra de Deus, mas Bar-Jesus, de maneira sistemática, de maneira evidente e clara, queria impedir que o governador viesse a crer. Inclusive, é curioso porque a palavra utilizada no verso 8 para impedir é a palavra grega, o verbo grego chamado diástrefo. E esse verbo grego, ele aponta para uma distorção ativa da verdade. Ou seja, não era errar sem querer, não. Elimas era mal intencionado, ele queria distorcer a verdade com intenção. Ele não queria que Sérgio Paulo cresce na mensagem de Barnabé e de Paulo, que era a mensagem de Deus. E talvez um questionamento que tenha que surgir a partir disso é: por que Elimas queria impedir que Sérgio Paulo ouvisse a mensagem? Por que falsos profetas, escute aqui, querem impedir que você conheça a verdade da palavra de Deus? Por quê? É muito simples. Eles perdem clientela. Eles perdem audiência. Eles perdem seguidores. E no final das contas, falsos profetas alimentam o próprio estômago. Eles têm interesse somente neles. E por esse motivo levantam todo tipo de engano, repetidamente. Por exemplo, não é raro ouvir pessoas que se dizem cristãs fazendo vídeos muito bem elaborados na internet dizendo: você não precisa da igreja. Quantos aqui já ouviram algum vídeo, alguma coisa parecida com isso? E é curioso isso. Por quê? Porque basta você ler a Bíblia, não é nem estudar não é nem interpretar, não é nem no grego ou no hebraico. Basta você ler a Bíblia e você vai entender e perceber que o propósito e o projeto de Deus é a igreja. Você vai ler Hebreus e o texto de Hebreus vai dizer claramente: não deixe de se reunir com a igreja. Você vai ler Efésios e vai dizer: o mistério revelado de Deus é Cristo o cabeça e a igreja o seu corpo, ao qual todas as coisas serão submetidas a Cristo. Ou, por exemplo, não é raro você ouvir falsos profetas dizendo: o inferno não existe. É uma ferramenta de manipulação da igreja para fazer as pessoas terem medo. E isso se estabeleceu no período medieval. Quantos aqui já ouviram algo parecido com isso? Meu irmão, basta você ler a Bíblia. Basta você ouvir Jesus.
falando que a segunda morte é o lago de fogo, que é melhor cortar um braço do que tendo o corpo inteiro ir para o inferno e ser lançado ao lago de fogo, aonde o verme come e não morre, aonde o fogo queima e não acaba. Você quer algo mais claro do que isso? Ou a parábola do rico e do Lázaro. O rico foi para o inferno, Lázaro foi para os céus. O rico do inferno clamava: Lázaro, vai para minha família e fala que o inferno existe. Meu irmão, basta você ser um crente, apegar a palavra de Deus, que você vai ser liberto desse tipo de engano. Mas esse tipo de engano tem moldado tanta gente. Tanta gente. Inclusive é muito curioso que parte desses gurus, coaches, personalidades da internet que dizem em nome de Deus, curiosamente, eles sempre lançam no domingo um tipo de reunião para destravar. O horário é domingo, um encontro que vai instalar um drive na tua mente e você nunca mais vai ser o mesmo. Por quê? Porque no final das contas, o propósito do falso profeta é que você continue perdido, porque eles se alimentam disso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Falsos profetas dizem, por exemplo, para quem está pecando, eles dizem: Deus manda te dizer que você é menina dos olhos dele. Que mané menina? Deus está irado com aquele que peca deliberadamente. Falsos profetas dizem para homens adúlteros: Deus está te dando uma nova sorte, seja feliz nesse novo relacionamento. Você está de sacanagem? Malaquias diz: Deus odeia o homem que abandona a mulher da sua juventude. Para quem é vulnerável, falsos profetas dizem coisas como, por exemplo: vejo você saindo dessa crise mais forte do que nunca. Mas talvez você não vai sair dessa crise. Talvez a enfermidade vai te matar. E deixa eu lhe falar uma coisa: não é porque ela te matou que Deus deixou de ser bom. Não é porque ela tirou a vida do seu ente querido que Deus deixou de ser Deus. Falsos profetas, essa daqui é bem comum. Para quem busca fama e relevância, eles dizem coisas como, por exemplo: eu vejo você viajando pelas nações, vejo na sua mão um passaporte com visto americano. E aí é óbvio, o irmão, que o lugar mais longe que foi o estado vizinho, ele vai ouvir isso e vai dizer: glória a Deus, aleluia, eu recebo. Mas sabe de uma coisa? Se Deus quiser que você conheça Disney World, glória a Deus por isso. E o meu desejo é que você possa levar teus filhos a Disney World, amém? Porém, talvez você não vai. E está tudo bem. Porque Jesus é o nosso tesouro, Ele é a nossa herança. Não se trata de cobiças humanas, mas falsos profetas se alimentam dos nossos maus desejos. Falsos profetas, para aqueles que vivem financeiramente desequilibrados, devendo para meio mundo, dando tapa aqui para cima e para baixo, dizem: Deus vai te prosperar. Faça um pix agora, que Deus vai multiplicar por 100. Vai multiplicar por 100 a tua dívida. Meu irmão, o princípio bíblico é claro: se você não tem temor na gestão financeira, não pense que Deus faz feitiçaria financeira. Se você não é comprometido em honrar a Deus com a administração do seu dinheiro, não espere que Deus vai fazer um feitiço que vai te fazer prosperar. Falsos profetas se alimentam da vulnerabilidade de pessoas carentes. Mas a grande questão é que muitos de nós somos carentes.
E temos nossas carências. E por isso somos presas fáceis. Agora, a grande questão é: como discernirmos o falso profeta? Como nós sabemos quem é o falso profeta? Verso de número 9. Olha o que o texto bíblico diz: cheio do Espírito Santo. De forma bem simples e direta, como nós discernimos o falso profeta? Cheio do Espírito Santo. Falso profeta não é discernido com intelectualismo. O homem mais simples do subúrbio de uma cidade é capaz de discernir um falso profeta quando cheio do Espírito Santo. E um mestre que mora na cobertura mais luxuosa da cidade, se não for cheio do Espírito Santo, vai ser enganado por um falso profeta. O falso profeta é discernido quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas aqui nós temos um grande problema. Será que somos uma igreja cheia do Espírito Santo? Será que você é um crente cheio do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia na sua casa? De quanto tempo você se debruça para orar e buscar a presença de Deus na sua casa? Você vive em comunhão ativa com a igreja, ou você é um frequentador ocasional da igreja? Você confessa os seus pecados aos irmãos? Fala sobre suas fraquezas? E esse é o grande problema. O grande problema é que para uma igreja vazia do Espírito Santo, o falso profeta, meu irmão, faz arrasto. Ele passa a rede e arranca tudo que vem pela frente. Para um povo vazio do Espírito Santo, e com isso eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo. Estou falando sobre a sua condição atual. Para um povo vazio do Espírito Santo, falso profeta tira todo tipo de proveito que puder tirar. Paulo, cheio do Espírito Santo, encarou Elimas nos olhos. Eu gosto disso, é tipo UFC, pesagem. Paulo e Elimas, um de frente para o outro. E disse: filho do diabo. Paulo é maravilhoso. Bar Jesus, que era o apelido carinhoso de Elimas, é um nome composto por um sufixo, um prefixo e um sufixo, e esse nome Bar, essa palavra Bar, significa filho. Portanto, Barnabé é filho de Nabé, Bartolomeu, filho de Tomeu, Bar Jesus, filho de Jesus. E o que Paulo vai dizer para ele? Filho do diabo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: você pode até parecer filho de Jesus, mas na verdade você é filho do diabo. Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Perceba, o falso profeta não cria novos caminhos. Falsos profetas distorcem os caminhos de Deus. E isso é muito curioso, porque vários personagens do nosso folclore evangélico brasileiro, eu me pergunto, por que ele não estabelece uma nova religião? Porque já há muito tempo isso aí não é cristianismo. Por que ele não estabelece, não, é uma religião do fulano tal? Aí ficaria muito mais fácil. Mas na verdade o que eles querem é justamente continuar enganando um povo suscetível e vulnerável às suas mentiras e enganos. E por esse motivo que Elimas distorcia os caminhos do Senhor. Ou seja, ele colocava uma pitada de verdade, mas todo o restante de mentira. E eu volto ali dizer: pior do que uma mentira completa é uma meia verdade.
Pior do que uma mentira completa é uma meia-verdade. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se um palmeirense chega para você e diz: a gente tem mundial, você vai dar risada. Não, uma mentira completa. Jamais terão. Agora, se um flamenguista chega para você e diz: nós temos 8 campeonatos brasileiros, é uma meia-verdade. Porque o título de 87, que foi a Copa União, não era bem um campeonato brasileiro. A CBF não considera como campeonato brasileiro, mas os flamenguistas somam campeonato brasileiro. Aí você fica meio tipo assim: mas não é. É engano. Não, o Flamengo tem 7 campeonatos brasileiros. E essa é a verdade da CBF. E basta. Um abraço para os irmãos flamenguistas. Que aliás hoje não é um dia tão feliz, não é? Mas o Senhor é maravilhoso, gente. O que eu quero que você perceba é que falsos profetas manipulam a verdade, contam meias verdades. Agora o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, discerniu quem era Elimas. E é interessante esse contraste, por quê? Porque, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, verso de número 17, olha o que o texto bíblico diz: aqueles, no entanto, que anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto sou preso, mas nada disso importa, seja a motivação deles falsas, seja a motivação deles verdadeiras, o importante é que a mensagem de Cristo está sendo anunciada. Olha só o que Paulo está dizendo. Isso aqui é muito importante e você precisa prestar atenção. Nos dias de Paulo, lá em Filipos, havia gente que pregava para ganhar dinheiro, ambição egoísta. Havia gente que pregava para prejudicar Paulo, maldade, malignidade no coração, mas pregava a verdade. E é o que Paulo dizia: está tudo bem, o importante é que Cristo seja pregado. Agora em Atos 13, Paulo confronta Elimas. Por quê? Porque o problema de Elimas, escute aqui, não era a sua motivação apenas. O problema de Elimas era o seu conteúdo. Sabe por quê? O conteúdo importa mais que a motivação. Como assim, pastor? Porque a motivação traz juízo para um homem, para aquele que tem a motivação errada. Agora, o conteúdo errado traz juízo para uma multidão de ouvintes cegos. Por esse motivo, meu irmão, às vezes nós estamos combatendo o inimigo errado. A gente está combatendo gente que faz ministério por causa de inveja, cobiça, seja lá o que for. Mas na verdade deveria estar combatendo o engano que está se alastrando no meio da igreja, enganando um monte de crente. Mas isso demonstra uma motivação inclusive equivocada do nosso coração. E aqui, de forma prática, eu quero enumerar, para você entender de forma mais objetiva, 5 características do profeta, do homem de Deus que prega a palavra de Deus, e 5 características do falso profeta. Olha só, do profeta: ele fala em nome do Senhor, não de si mesmo. Primeira característica: ele não fala das suas ideias, dos seus achismos, dos seus gostos. Ele tem compromisso com Deus e o que Deus está falando. E por esse motivo, segundo motivo e característica, sua mensagem está em conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que ele fala em nome de Deus, e Deus não se contradiz. Ele não é homem nem filho de homem para que minta ou se arrependa do que disse. Aquilo que ele disse na palavra, o profeta tem que dizer a partir da sua boca. Amém? E deixa eu lhe falar uma coisa importante sobre isso. Isso não significa citar versículos aleatórios. Isso significa de fato falar o que o texto bíblico está dizendo. Amém? Terceiro, ele chama o povo ao arrependimento e à obediência. Meu irmão, você já leu os profetas maiores e menores do Antigo Testamento? Quantos aqui já leram? É maravilhoso ler.
Porque quando a gente lê e a gente olha para aquilo que estão chamando de profecia hoje, a gente fala, tem uma coisa muito errada. Porque a gente vê Deus usando profetas do Antigo Testamento dizendo, Deus está vindo com uma espada para passar a espada e te matar, se você não se arrepender do seu pecado. Deus vai mandar juízo de Sodom, Deus vai mandar juízo da Síria. Até os seus filhos vão ser mortos. E o que os falsos profetas dizem hoje? Você vai prosperar. Deus vai te abençoar. E você que está solteiro, você vai casar esse ano. Tá vendo? Teve gente que disse amém. Profetas de Deus chamam o povo ao arrependimento, à obediência. Deixa eu lhe falar uma coisa bem honesta. Eu não sei se você vai casar esse ano, mas eu sei que você foi chamado para ser santo, para você servir ao Senhor e amar Jesus em primeiro lugar. E se Deus quiser te dar uma esposa, glória a Deus por isso. Quarto, aceita o sofrimento como parte do chamado. Falsos profetas, meu irmão, a hora que o bicho aperta, tchau. Porque ele não tem compromisso nenhum com ninguém, com Deus. O compromisso é com ele mesmo, com o seu próprio umbigo. Quinto, não busca a glória própria, mas a vontade de Deus. Que Cristo aumente, que nós diminuamos. Esse é o espírito de um homem de Deus. A glória é para Deus, é sobre Ele. Se o nosso nome for esquecido, que seja, mas o nome de Cristo não seja esquecido. Agora, características do falso profeta. Olha só, primeiro, fala o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer dizer. Por exemplo, quantos aqui queriam ouvir de Deus essa noite algo como: essa semana Deus vai quitar todas as suas dívidas, não tem mais boleto nenhum, Ele vai pagar suas dívidas? Quantos aqui queriam ouvir isso? Amém, aleluia, glória a Deus, eu recebo. Mas não é o que Deus nos fala por meio da palavra dele. Ele fala por meio da palavra dele: se organize financeiramente, tema ao Senhor, honre ao Senhor com as suas ofertas, não viva além daquilo que Ele tem te dado, seja grato ao Senhor com o pão que está sobre a sua mesa. Quantos aqui queriam ouvir de Deus essa noite: ei, a tua esposa vai sair por essas portas, meu irmão, e ela vai ser uma mulher dócil, amável, e inclusive essa noite ainda ela vai te dar razão em algum assunto? Quantos aqui queriam ouvir isso? Glória a Deus, eu recebo, aleluia. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: não. Agora, você quer ouvir uma palavra de Deus? Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja, que deu a vida por ela. Mesmo a igreja sendo chata, ranzinza, que nunca dá razão para Jesus, Jesus amou ela até o fim. Ame a tua esposa. Quantas mulheres gostariam de ouvir essa noite: ei, teu marido vai sair por essas portas e ele vai ser um macho alfa. Sabe aquela luz que está queimada lá na lavanderia? Ele vai trocar essa semana, oh aleluia. Quantos queriam ouvir isso? Vamos lá. Mas a verdade é que talvez teu marido não só vai esquecer dela, mas outras vão queimar e ele vai esquecer de todas. O que eu quero que você perceba é que o falso profeta se alimenta dos nossos desejos e cobiças. E é muito fácil, gente. Porque a gente deseja todo tipo de bobagem, todo tipo de mau desejo. Ele usa a aparência de espiritualidade para ganhar influência. E aqui vai um alerta muito importante. Os evangélicos no Brasil hoje são perto de 30% da população brasileira. Você acha que não vai haver interesse comercial, financeiro, político envolvendo a igreja? É óbvio que vai. Eu briguei com vocês esses dias atrás acerca da Globo. E curiosamente, hoje ainda, eu abri o G1 e tinha uma notícia do G1 de um pastor dando dicas de como preparar um sermão utilizando a IA como ferramenta. E ele dizendo: olha, a IA é uma ferramenta, mas você precisa orar, ter temor do Senhor, porque ela é uma ferramenta de consulta e assim por diante. Eu falei: olha,
A Globo agora está dando aula de homilética. Que loucura! Mas isso é natural, gente. Isso é natural. Jornais vão usar versículos, mídia vai usar testemunhos, gravadoras vão usar cantores, vão usar todo tipo de coisa para enganar o povo de Deus. Isso é óbvio. Por isso, não se engane. Não é porque um produto colocou Deus é fiel, colocou alguma coisa na sua marca, que isso faz deles homem de Deus, mulher de Deus, gente crente de verdade. Terceiro, profetiza visões do próprio coração, não da parte de Deus. Aqui está uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, porque talvez você foi nutrido acerca desse engano. Por exemplo, é muito comum, em alguns contextos de igreja, o pastor induzir, e eu não acho que isso é feito de forma maldosa, mas dizer ao povo o seguinte: olha para o irmão que está do teu lado e libera a ele uma palavra profética. E aí você olha para o irmão que está do teu lado e diz: eu profetizo que você vai ter uma semana incrível, a melhor semana da sua vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos aqui desejam que os nossos irmãos tenham uma semana extraordinária, maravilhosa, gloriosa essa semana? Quantos nós desejamos? Agora a pergunta é: quantos de nós vamos ter? Não sei. Talvez essa semana você vai descobrir uma doença terrível. Talvez essa semana a tua empresa vai falir. Talvez amanhã você vai ser desempregado. Ai, pastor, não fala. Mas é a verdade. Então não confunda desejos do coração com profecia. Nenhum problema em você olhar para o teu lado e dizer: eu desejo que você tenha uma semana maravilhosa. Eu quero muito que o seu casamento seja incrível. Eu quero muito que Deus prospere sua vida financeira. Eu quero, mas eu não sei se Deus quer. E entre o que eu quero e o que Deus quer, fica com aquilo que Deus quer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quarto, fala de prosperidade mesmo em contextos de pecado. Como isso é sério, gente. Homens corruptos, mentirosos, sendo abençoados por pregadores, por pastores, por profetas, que dizem: Deus vai abençoar teus negócios. O cara é dono de uma bet, que está matando milhares de famílias. Você acha que Deus vai abençoar? Você acha que Deus quer abençoar? E outra, você acha que a bênção de Deus é medida pela prosperidade financeira do negócio? Talvez a maior bênção para um homem que tem um negócio espúrio seja Deus falir o negócio dele. Porque é melhor ser pobre e entrar nos céus do que ser rico e ir para o inferno. Quinto, produz seguidores cegos, não discípulos de Cristo. Isso daqui é uma coisa eu não posso dizer nome, isso é antiético. Mas isso aqui é uma coisa muito séria, gente. Seguidores de um homem só. É drive para cá, é software para cá, é um upload para lá. Eu não entendo por que esses caras usam linguagem de computação para enganar as pessoas. E pior, que cria um monte de seguidor cego. Cego, não pondera, não considera, não tem senso crítico, não avalie. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Você está aqui nessa igreja, mas você está aqui com o seu cérebro e com o Espírito Santo para avaliar e julgar tudo aquilo que você ouve em nome de Deus. Falsos profetas criam uma manada de gente cega, surda, que não se depara com a realidade, e quando se depara, está no fundo do poço. É só olhar aí para os marketings multiníveis da vida. O que eu já conheci de Diamond, e nada contra o marketing multinível, mas tudo contra a mentira, de gestor Diamond que ganhou uma Mercedes-Benz e está viajando para o Caribe. A Mercedes alugada, o Caribe falsificado, e um povo enganado, seguindo cegamente todo tipo de engano.
Pois, eu não sei se você viu, mas teve uma bet brasileira que inclusive usou o termo profetiza para você ganhar. Na propaganda. Profetiza que você vai ganhar. Você está entendendo como é grave o que a gente está vivendo? E como por vezes nós somos presas fáceis? Pois tem crente, com certeza, na nossa igreja, que nunca deu dízimo, mas vai ouvir um show de entretenimento parecido com gospel e paga R$300 sem nenhum problema, e dizendo glória a Deus, e dizendo eu não concordo com o dízimo. Você está entendendo o tamanho do problema? Gente que vai pagar uma consultoria, negócios / espiritual / Jesus, que é uma coisa meio confusa, de 4 mil, 5 mil reais, e acha que fez um grande negócio. Meu irmão, volto a falar, nada contra treinamento de performance se você tem negócio, nada contra. Agora, não misture as coisas, igreja é igreja, negócios são negócios, treinamento é treinamento, são coisas distintas uma da outra. Por fim, verso de número 11. Preste atenção. Olha para quem está ao teu lado e diga, preste atenção. Paulo está dizendo para Elimas, tá? Mas é para teu irmão também prestar atenção. E ele está dizendo, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Isso daqui é muito curioso e demonstra todo o bom humor de Deus. Eu amo isso daqui. Elimas se achava um vidente, um cara que enxergava para além. E agora Paulo, na autoridade do Espírito Santo, diz, você vai ficar cego. E Elimas fica cego. A cegueira espiritual que Elimas tinha, agora se tornou uma cegueira física. E não apenas uma cegueira física, mas agora Elimas precisa de alguém que o guie, porque ele não consegue enxergar. Isso nada mais é Deus do que pregando uma peça em Elimas e dizendo, você não sabe nada, você não enxerga nada, você precisa ser guiado. Você é cego, Elimas. Algum dia eu vou pregar um sermão sobre a misericórdia de Deus demonstrada na vida de Elimas, o mago, o feiticeiro. Mas deixa para lá. Mas a grande questão é que Deus estava agindo misericordiosamente, cegando Elimas durante algum tempo, para que ele caísse em si e percebesse o tamanho do estrago que ele estava fazendo. Agora, o texto encerra dizendo no verso 12: quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. O que fez o procônsul, o governador romano, crer? O que foi que fez ele crer? O malabarismo místico de Elimas? A pirotecnia espiritualizante de Elimas? O que fez o governador crer? Foi o sinal miraculoso de Paulo a usar a autoridade de Deus para cegar Elimas? E a resposta para todas essas perguntas é não. O que fez Elimas crer, o que fez o procônsul crer, foi o ensino a respeito do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? É a palavra de Deus que tem poder para curar, libertar e salvar. É a palavra de Deus que tem poder para transformar seu casamento. É a palavra de Deus que tem poder para transformar a sua história. É a palavra de Deus que tem poder para transformar o seu coração, a sua mente. É a palavra de Deus. Elimas não ficou impressionado pelo fato, procônsul não ficou impressionado pelo fato de Elimas ficar cego. Aquilo que admirou o governador foi o fato de que Paulo havia ensinado a palavra do Senhor. Porque novamente eu lhe digo, é muito mais poderoso um homem simples, que talvez nem saiba ler, mas que memorizou o Salmo 23 e recita ele, do que um homem intelectual, cheio de sabedoria, com vasto conhecimento, mas que distorce a palavra de Deus.
A palavra de Deus é poderosa para salvar, libertar, curar, transformar. A palavra de Deus é a verdade. Elas são os retos caminhos do Senhor. Por isso, meu irmão, não aceite nada menos do que a palavra de Deus. O McDonald's pode até te chamar a atenção, mas não te alimenta. A falsa profecia pode até te entreter, mas não alimenta. Fica 2 anos comendo McDonald's para ver o que vai acontecer com você. A palavra de Deus é alimento. Por fim, quero te dar 3 aplicações práticas. A primeira delas, não aceite palavras proféticas sem raiz bíblica. Amém? Segundo, não busque afirmações que apenas te agradam. E aqui vale a pena uma observação pastoral. O pastor falou uma coisa que eu não gostei, vou para outra igreja. Meu irmão, você nunca vai amadurecer. Nunca. E com isso eu não estou dizendo que o pastor fala a verdade. Talvez ele se enganou, ele é humano também. Entretanto, você precisa aprender a ouvir o que você não gosta de ouvir também. Não procure apenas aquilo que te agrada, porque senão você vai viver do eco do que você deseja. E isso é um seríssimo problema. Terceiro, não tolere vozes que prometem bênçãos sem cruz. Não existe bênção de Deus sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe plenitude sem arrependimento. Não existe felicidade plena sem arrependimento. Não existe. Mas o irmão falou que Deus tem o ano melhor da minha história. Se você não se arrepender do seu adultério, se você não se converter dos seus maus caminhos, se você não abandonar suas más práticas, se você não se voltar para Jesus, você não vai ter o melhor ano da sua vida. Não existe bênção sem cruz. Aliás, você quer uma profecia sobre a tua vida essa noite? Quer? Deixa eu te dar 7 profecias, tá bom? Primeiro, marido, ame a sua esposa. Eis que vos digo. Esposa, honre o seu marido. Filho, honre e obedeça os seus pais. Empregados, obedeça os seus chefes. Chefes, tratem com dignidade os seus empregados. Perdoe aqueles que te ofendem. Ame seus inimigos e orem por aqueles que te causam mal. Agora você quer a maior profecia de todas? Atos 3,19. Arrependa-se e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Se nessa noite você se voltar para o Senhor, crer em Jesus, os seus pecados serão apagados e o perdão de Deus virá sobre a sua vida. E isso é a palavra de Deus. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Meu irmão, não espere ser abençoado por meramente frequentar uma igreja. Não espere ser abençoado por meramente ouvir músicas cristãs no carro. Não espere ser abençoado por abrir um salmo da Bíblia e deixar aberto na tua sala. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus, e Ele apagará os seus pecados. Ele te dará uma nova história, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras são palavras dignas de confiança. Se você está aqui ouvindo essa mensagem e não tem uma vida com Deus, e reconhece isso, reconhece que tem vivido como se Jesus não existisse, e de alguma maneira nessa noite o seu coração reconhece que precisa de arrependimento, que você precisa se voltar para Jesus. Se você é essa pessoa que não tem uma vida com Deus, mas de alguma maneira você deseja ter uma vida com Deus,
Aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, repita comigo essa oração. Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração. Aí do seu lugar mesmo, diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tenho vivido ignorando quem Tu és. E nessa noite, Jesus, eu me arrependo de quem eu sou e volto os meus olhos para Ti, Jesus. Eu creio, Jesus, que Tu podes salvar a minha vida, e creio que Tu queres salvar a minha vida, e por isso eu entrego ela a Ti, Jesus, e reconheço que Tu és o único Salvador e Senhor. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, Deus está fazendo algo na sua vida. Ninguém vai a Deus se Ele mesmo não trouxer. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por você. Levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez essa oração, levante uma das mãos. Amém, amém, glória a Deus. Amém, amém. Você que levantou sua mão, por gentileza, no lugar onde você está, fique em pé nesse momento. Quero orar por sua vida. Eu creio que Deus está começando algo novo, extraordinário, maravilhoso na sua história. Eu creio que nessa noite Deus está te dando uma nova vida, uma nova história junto a Ele. Você que está acompanhando essa transmissão e de igual forma fez essa oração se rendendo a Jesus, coloque nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por você também. Quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a acolhê-los. E você que está sentado, juntar-se a nós em oração, estenda as suas mãos. Vamos orar por esses irmãos e irmãs. Senhor, nós te louvamos por sua graça e misericórdia, que insiste em nos alcançar. Obrigado pelo seu favor, Jesus, porque nós não somos bons, mas Tu és eternamente bom. Obrigado, Jesus, porque Tu és a palavra de Deus, o verbo que se tornou carne, e que é poderoso para salvar a todo aquele que ouve a Tua voz e que crê no Senhor. E por isso, Pai, nós clamamos a Ti. Encha cada uma dessas pessoas com Teu Espírito. Derrame sobre elas a vida abundante que só o Senhor tem para dar. Que no nome de Jesus, a paz que excede a todo entendimento, a alegria que transcende as circunstâncias, possa, ó Pai, entrar na vida deles e transformá-los por completo a partir daqui. Como igreja, Senhor, nós celebramos, acolhemos eles no nosso meio, honramos a Ti, porque sabemos, ó Pai, que Tu estás fazendo uma obra maravilhosa na vida deles. Louvado seja o Senhor. Nós oramos por cada um deles em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao nome de Jesus. Coloque-se em pé no seu lugar. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, Deus está fazendo algo na sua vida. Junto com aquelas pessoas que estão visitando-te pela primeira vez, eu quero te convidar, assim que acabar o culto, daqui a pouco, a ir ao nosso lounge aqui do lado direito. Nós queremos brevemente conversar com você e te ajudar a caminhar a partir dessa decisão. Quanto mais o restante de nós, meus irmãos, tomem cuidado. As meias verdades são mais perigosas do que mentiras completas. Tome cuidado. Na dúvida, não ouça. Na dúvida, não veja. Na dúvida, procure alguém mais maduro na fé, alguém mais experiente na caminhada com Deus. Pergunte, questione. Agora a grande questão é que nós precisamos compreender que nós somos alvo do diabo. E falsos profetas são filhos do diabo.
que querem destruir tudo o que glorifica a Jesus. Por isso, meu irmão, tenha muito zelo com aquilo que você tem recebido e acolhido no seu coração como palavra de Deus. Tenha muito zelo com aquilo que você tem absorvido como palavra de Deus no seu coração, para que no nome de Jesus a tua fé seja sólida, e quando Cristo vier, Ele possa te encontrar em pé diante dEle, andando nos caminhos retos dEle. Aleluia. Como discernimos o falso profeta? Cheios do Espírito Santo. Deixa eu orar por vocês, sendo suas mãos como recebendo. Senhor, encha-nos do Teu Espírito. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Encha-nos de Ti, Senhor. Encha-nos da Tua vida, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Revista-nos de sabedoria do alto. Revista-nos o Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Ah, Senhor, eu oro e clamo por talvez pessoas aqui entre nós que foram ludibriadas, machucadas, enganadas por falsos profetas. Que o Senhor ajude-as a organizarem a mente e o coração e discernirem o que tinha a ver contigo e o que não tinha a ver contigo. Espírito Santo de Deus, dá-nos um firme fundamento da nossa fé, para que possamos sobreviver os dias maus, para que sejamos prontos para lidar com toda espécie de engano e mentira, que os últimos dias se levantarão. Dá-nos sobriedade na nossa fé, Senhor. Não permita nos entregarmos à arrogância, achando que nosso conhecimento é capaz de superar o falso profeta. Não, Senhor, faça-nos íntimos de Ti. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Enche as mulheres da nossa igreja do Teu Espírito, Senhor. Torne as mulheres crentes de verdade, mulheres apaixonadas pelo Senhor. Enche os homens da nossa igreja do Teu Espírito, Senhor. Dê a eles paixão pela Tua presença. Dê a eles zelo pela Tua presença. Dê a eles amor pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, bagunça as paixões do nosso coração. Seja o primeiro, Senhor. Seja o primeiro da nossa vida. Espírito Santo, livra-nos dos enganos dos nossos dias, Senhor. Livra-nos da falsa profecia. Livre-nos do falso profeta. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça e a paz de Jesus o Filho, que o consolo e a presença do Espírito Santo estejam com todos nós durante todos os dias da semana, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas ao nome de Jesus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.